Bom, nós já conversamos aqui com psicólogos, com médicos, nutricionistas, educadores físicos, enfim. Vamos agora refletir sobre tudo isso que nós estamos atravessando, né, com essa pandemia do Covid-19, a partir um pouco da filosofia também, né? Vamos tentar organizar um pouco o pensamento. Nós estamos na ponta da linha também com imagens. Um cara muito atuante no campo do pensamento, né? Não se esconde do debate, não à toa, é um dos caras mais lidos hoje no país, que é filósofo, escritor, professor, Luiz Felipe Pondé. Pondé, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui e vamos começar esse nosso bate-papo. Tudo bem, Pondé? Tudo bem. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Que legal que os ajustes deram certo aí, tenho certeza vai ser muito legal esse papo. Ô Pondé, pra gente conversar essa nossa conversa, eu quero entrar um pouquinho depois também no campo da filosofia, enfim, mas se você tivesse que explicar pra alguém que acabou de chegar na Terra, né, ou alguém que tava num sono muito profundo aí, de alguns meses, o que a filosofia explicaria sobre esse momento que a gente tá vivendo, sobre tudo isso que tá acontecendo, Pondé? Se é que dá para ter uma explicação, cara. Eu acho que eu diria três coisas primeiro. A primeira delas é que está acontecendo uma coisa que já aconteceu várias vezes na história da humanidade. Pragas. Primeira coisa. Perfeito. Né? Portanto, que não é, na história da humanidade, uma coisa nova. 2, a consequência disso é um sentimento invasivo da nossa fragilidade. Porque, como a literatura dedicada a temas a ver com pestes e epidemias e cinema, também dedicado a isso, sempre mostra experiências limite. O que são experiências limite? Eu acompanhava aqui com vocês agora a cena do Papa Francisco, né? Isso. Em que vocês falavam que ele teria falado do abuso da busca do lucro e do descuido com a vida humana e com os limites, e as orações pelas pessoas que estão na linha de frente. Então, isso é um exemplo, quer dizer, o Papa Francisco está lembrando que essa é uma situação limite, e em situações limites, como em filmes americanos, os personagens sempre identificam o que é fundamental e o que não é fundamental. Você é obrigado a fazer escolhas de prioridades. Então, essa é a segunda coisa. Uma exposição aguda à nossa fragilidade, à nossa precariedade e como a gente precisa aprender a ser mais humilde diante da nossa arrogância em todos os sentidos. No caso do Papa Francisco, ele falava do lucro. E a terceira e última coisa que eu diria para essa pessoa que acabou de acordar, um alienígena, sei lá, é que nessa hora a gente precisa pensar em várias frentes e não é uma frente só, né? Entre elas, eu diria, o tema epidemiológico, construir conhecimento científico enquanto o processo acontece. É isso que deixa as pessoas, às vezes, um pouco desorientadas, porque a gente espera que alguém venha com uma cartilha dizendo, olha, faça isso, 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 isso. Não. A ciência está aprendendo à medida que a epidemia avança. E isso tende a produzir em nós um certo sentimento de desorientação que é normal. Você não é maluco se você estiver se sentindo um pouco invadido, por isso, estiver se sentindo um pouco desorientado. Isso faz parte de uma reação normal. Outra coisa, também nesse terceiro ponto e último, é assim, esse quadro envolve várias frentes, né? Então, uma das frentes que ele envolve é que, ao mesmo tempo em que se combate a epidemia do ponto de vista médico, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista sanitário, né? Você também precisa pensar em soluções econômicas que atenuem a agonia econômica, porque a agonia econômica ela tem que ser o mínimo atenuado, assim como as mortes, porque medicina custa dinheiro, custa caro. Então, se ao mesmo tempo o governo tem que pôr a mão no bolso, né? Como a gente está vendo essa discussão no mundo inteiro, ao mesmo tempo as pessoas precisam buscar fórmulas de atenuar o sofrimento um dos outros, significa diminuir custo, né? Recentemente apareceu aí nas redes sociais a tentativa de se ajudar restaurantes agora com vouchers que depois você pode vir a usar
para fazer com que os restaurantes demitam menos pessoas. Então, você tem frente médica, você tem frente social e tem frente econômica. Legal. Pondé, eu quero voltar para o campo da filosofia já, mas eu queria também uma visão sua, já que você falou sobre desorientação, de alguma maneira, né? E trazer aqui para o nosso quintal, para o Brasil. A gente está vendo o governo federal falando uma coisa, os governadores falando outra, né? O governo federal querendo reabrir tudo, né? Enfim, voltando, fazer uma quarentena mais parcial, enfim, a gente já vê nas ruas aí uma certa carreata, daqui a pouco vem panelada, a gente está vivendo um momento de total desorientação, inclusive da política, né? Em vários sentidos. Como é que você está vendo isso, cara? Como é que você analisa um momento, já que você falou de desorientação, esse nosso momento? Ontem eu estava vendo uma cena que me chocou, que era uma carreata, né, uma carreata, agora eu não me recordo qual cidade aqui do sul do país, e que, enfim, tinha carreata, daqui a pouco as pessoas jogando panela, que são as pessoas que estão pedindo aí a saída do presidente, enfim. Que você fala sobre isso, Pondé? Olha, duas coisas. Primeiro, a gente tem uma crise política em curso, certo? Antes da epidemia, já havia essa crise política em curso. Então, essa é a primeira coisa que eu diria. Quer dizer, a epidemia, como costuma acontecer, uma epidemia dessa dimensão, ela tende a acelerar processos, no caso de desorientação que já existia, como se fosse uma enzima, para ficar no campo da medicina, né? A epidemia está funcionando como enzima que acelera uma crise política que já vem em curso, crise esta que é fruto principalmente da dificuldade que o presidente da República tem de exercer a sua função de liderança. Quando a gente viu lá aquela reunião que foi transmitida por todas as mídias, inclusive as mídias sociais, em que o Dória falava dos problemas técnicos e pedia liderança política e uma centralização do comitê de crise, o presidente saiu ao ataque pessoal do Dória, né? Atacou ele pessoalmente. Então, isso é um exemplo. Então, é a primeira coisa que eu diria. A crise política que a gente está vivendo agora, a gente já vivia, a epidemia trouxe à tona uma desorganização do governo federal, certo? Trouxe à tona a influência que a política tem no enfrentamento da crise. Veja a mudança de curso brusca que o Mandetta fez, tá? Então, a gente tem aí duas frentes. Eu arriscaria dizer, nesse momento, que me parece que os governadores têm agido de uma forma, grosso modo, mais responsável do que o governo federal. Eles têm acompanhado um pouco a tendência agora. É claro que se faz crítica ao OMS, se faz crítica ao início da epidemia na China, mas o fato é que agora, isso é uma coisa que também tem a ver com aquela desorientação que eu disse, é que a epidemia é um grande gerúndio. Então, algo que foi dito há 30 dias atrás não vale para o que está acontecendo hoje. Isso é um problema nas redes sociais, porque, às vezes, a gente teve um exemplo recente com o médico Drauzio Varella, você passa um vídeo que foi de janeiro, como se estivesse falando do contexto agora. Exatamente. Né? Todo mundo que trabalha com mídia sabe disso. Depende do contexto para você analisar a mensagem. Então, assim, a crise política ela se tornou aguda porque ficou claro que o país tem uma liderança um pouco desorganizada, a liderança federal. E, nesse sentido, me parece que os governadores estão indo, de forma geral, inclusive aqui em São Paulo, de um modo mais cuidadoso. Agora, por último, assim, há, de fato, uma tentativa de, ao mesmo tempo de você combater o contágio, porque essa é a intenção da quarentena, né? É você tornar o contágio lento para dar tempo ao sistema de saúde ir assimilando os quadros mais graves, né? Você tem, de fato, um debate epidemiológico e sociológico e econômico acontecendo, que o ideal seria que ele não fosse politizado, como está sendo no Brasil, no sentido de perceber que, sim, combate à epidemia, atraso do contágio, quarentena, distanciamento social e, ao mesmo tempo, tentativas de mitigar a agonia econômica, porque a agonia econômica pode se transformar ela mesma
num fator de agravamento do sofrimento, das mortes e das doenças. Aliás, eu não tenho dúvida nisso. Só um recadinho aqui, você que está agora na Rede Jovem Pan, nós voltamos em 2 minutinhos, nós continuamos aqui o papo com o Luiz Felipe Pondé, também no AM, também aqui no site da Jovem Pan. Ô Pondé, trazendo um pouquinho para o campo da filosofia, do pensamento a partir da história de cada país, né, de cada região, eu queria te perguntar uma coisa. Por que você acha que os países do Oriente, por exemplo, o Japão, a China, a Coreia, eles estão se saindo um pouco melhor do que os países do Ocidente? A gente está vendo a Europa devastada, né? Acabamos de passar os números da Itália, da Espanha, enfim, na luta contra o coronavírus. Você acha que é só uma questão de olhar para o problema que esses países estão usando, né? A forma, por exemplo, os países do Oriente usaram muito o Big Data, o uso de máscara. Na Europa, primeiro, a gente duvidou um pouco da letalidade do vírus, né? E depois o caminho foi buscar fechar fronteiras, foram as primeiras providências. Você acha que tem alguma questão cultural nessa questão toda de se olhar para tudo isso que está acontecendo? Enfim, eu queria te ouvir um pouquinho de uma análise um pouquinho global nesse aspecto. O que você acha, Pondé? Olha, sem dúvida há uma questão cultural de fundo, antiga, né? Essa questão cultural é que os países do Oriente, historicamente, eles têm uma cultura um pouco mais coletivista. Perfeito, né? No sentido de que o Ocidente desenvolveu uma política e um modo de vínculo social bastante centrado no indivíduo e na escolha voluntária que rege o comportamento. É claro que, quando você pensa, por exemplo, na China, ou mesmo no Japão, que é uma democracia, e a Coreia, que também é, Coreia do Sul, né? A China não é uma democracia, mas você tem uma cultura de fundo que é a ideia de que as pessoas vivem, antes de tudo, em grupos. E, portanto, elas tendem a questionar menos, e quando eu digo questionar aqui, eu não estou fazendo um juízo de valor se questionar é bom ou ruim, tá? Nesse sentido, elas tendem a questionar menos certas ordens e a normatividade que vem do sistema centralizado. Nesse sentido, é bem claro, quer dizer, nós não estamos descobrindo a roda aqui, de que os países orientais, eles tendem a se sair melhor numa situação como essa, porque as pessoas são, grosso modo, mais obedientes. As pessoas estão mais acostumadas a seguir normatividade que vem do governo central, que vem da tradição de você respeitar hierarquia, por exemplo, de você obedecer hierarquia, e do outro lado, do ponto de vista do governo, você tem, portanto, uma possibilidade maior de abrir regimes de exceção, como se fala. Exato. Quer dizer, regimes de exceção não é necessariamente estado de sítio, que é mais dramático, mas regimes de exceção são regimes em que o governo chama para si um maior monopólio legítimo do poder, inclusive da violência, não no sentido de bater em ninguém, mas a violência de controlar o comportamento das pessoas. Isso no Oriente é muito mais presente do que no Ocidente, que desenvolveu uma prática de democracia liberal, que até então a Europa ia muito bem, e no momento que você tem uma crise imediata como essa, você tem digamos assim, a sensação de que é uma desorientação maior, como se a democracia fosse mais fragilizada em relação a estados de exceção, o que de fato parece ser uma verdade. Por outro lado, a gente observa que do lado de cá do globo, nós estamos fazendo uma discussão mais aberta sobre as informações, com todas as dúvidas, narrativas e tudo mais. As pessoas estão ouvindo mais e estão sendo expostas a narrativas, enquanto que no universo oriental, muita gente da população sabe muito menos sobre temas epidemiológicos, por exemplo. Isso simplesmente não é discutido. Agora, por último, quando você traz o tema do Big Data, sem dúvida, porque você tem mecanismos de controle da população, na China, por exemplo, de saber exatamente onde você está, de avisar pelo celular que o prédio que você vai entrar é um prédio que tem alguém que foi contaminado, certo? E isso faz com que a resposta seja mais rápida, mas o constrangimento do comportamento seja maior. Imagine que tem gente no Brasil, em São Paulo ainda hoje, fazendo festa em casa com convidados no meio da quarentena, sem perceber que você não pode fazer aglomeração.
Não, perfeita análise, Pondé. Aliás, na China, por exemplo, não existe muito esse termo esfera privada, né? Acho que isso... Exatamente, é isso aí. Esfera privada é uma coisa que é típico do universo liberal que surgiu na Inglaterra, né? O primeiro filósofo que levantou essa bola foi John Locke, né? Quando ele começou a questionar o direito dos soberanos entrarem na vida privada religiosa, por conta dos conflitos religiosos, né? E no caso da China, por exemplo, a esfera privada, às vezes, ela não existe, inclusive do ponto de vista físico. Você tem uma população mais carente que divide cozinha, divide banheiro, certo? Então, nesse sentido aí, às vezes, a falta da esfera privada facilita o crescimento do contágio, porque você não tem... É como se fosse uma espécie de comunidade ou favela na China. É uma outra estrutura completamente diferente, mas é o mesmo tipo de dificuldade de esfera privada do ponto de vista higiênico, digamos assim, que ajuda a combater a epidemia. Mas não há nem dúvida, há inclusive um debate bastante atual, que preocupa muita gente, é em que medida momentos de epidemia tendem a aumentar o estado de exceção e, portanto, aumentar o poder do soberano. Presidente, rei, seja pelo que for. Perfeito. O Pondé, você arriscaria dizer que mundo nos espera depois do coronavírus? Claro, deixa eu explicar um pouquinho assim. É claro que a gente não está se referindo só à crise econômica, que de fato ela virá, né? Isso está mais do que claro, não só no Brasil, em todo o mundo. Enfim, mas eu até fiz uma pesquisa, eu dei uma lida aqui em alguns filósofos para me preparar um pouquinho para esse papo contigo, e eu queria te ouvir, cara, o que você acha um pouquinho disso? O Slavo Zizek, ele diz o seguinte, pelo que eu andei lendo aí nesses últimos dias. Ele diz que o vírus deu um golpe mortal no capitalismo e ele evoca o que ele chamou de um certo comunismo obscuro. Não entendi muito bem, mas foi mais ou menos por aí que ele disse. Ele inclusive acredita que o vírus poderá derrubar o regime chinês. Pelo menos é isso que ele estava dizendo. O Xu Han, o coreano lá, que também tem muita gente ouvindo, ele diz que não é nada disso. Pelo menos essa compilação que eu fiz aqui. Ele diz que a China poderá vender seu estado policial digital, disso que você estava acabando de dizer, né? Típico desses regimes, como um modelo de sucesso, né? E a China exibirá a sua superioridade. E que o capitalismo, segundo o Xu Han, continuaria com mais pujança ainda. O que você acha? Vamos entrar um pouquinho nesse campo. Por onde você caminha e que estrada você apontaria, o Pondé? Olha, os dois filósofos, que são figuras do debate público bastante importantes nos últimos anos, acho que os dois apresentam posições que são as duas muito dramáticas, né? O Zizek, ele vem falando há muito tempo uma coisa que ele chama de hipótese comunista, né? E quando você fala que aparece um pouco obscuro, não é porque aparece obscuro para você, é porque é obscuro mesmo, né? Não tem nada de claro nisso daí, né? Inclusive porque ele usa muito a linguagem lacaniana, por exemplo, que é uma linguagem que é bastante hermética para aqueles que não são, digamos assim, iniciados nessa língua, do Jacques Lacan, psicanalista francês. Mas analisando o que ele diz, o que me parece que ele quer dizer é que o vírus ele criaria uma desordem global capitalista tão grande, ele poria em xeque, por exemplo, a ideia de que a Organização Mundial de Saúde não quis confrontar a China no começo da epidemia, porque a China tem quase 20% do PIB internacional e, portanto, não quis mexer com o tigre, certo? E aí abaixou a cabeça no momento que ela deveria talvez ter dado o alarme de uma forma mais dramática. Então, o Zizek, que é sempre alguém que está achando que o capitalismo vai acabar, ele está apostando na ideia de que a desordem econômica vai ser tão grande que poderia nascer daí formas mais solidárias e mais imediatas entre as pessoas, sem mediações de grandes corporações capitalistas, para resolver o problema da epidemia. Eu diria que o Zizek investe mais numa espécie assim de terra arrasada, não investe que ele estaria torcendo para isso, né? Mas a ideia de que a gente entraria numa terra arrasada de tal forma, economicamente, que isso poderia pôr o capitalismo de joelho. Já o Byung-Chul Han, que me parece um pouco mais, digamos assim,
próximo da realidade. O que eu quero dizer é que eu acho que o Byung-Chul Han, do meu ponto de vista, me parece mais próximo do que pode acontecer. Sim, acho que pode haver o risco do modelo mais controlador, de um modelo com diminuição de certas liberdades individuais, não no sentido de que, de repente, amanhã todo mundo vai viver um regime totalitário, mas no sentido de crescimento da crença de que Big Data, associado a mecanismos de vigilância, protege mais as pessoas. E por quê? Pessoas, por exemplo, investem em câmaras de segurança, pessoas gostam de oferecer seus dados para ter serviços mais rápidos através das redes sociais e da internet, e que é evidente que mecanismos tecnológicos de controle ajudam no combate à epidemia. Então, nesse sentido, o Byung-Chul Han, ele é também, de certa forma, apocalíptico, como a gente fala, mas me parece um apocalíptico mais próximo do processo mais real, né, do que pode acontecer. Eu não acredito que o capitalismo vai acabar por causa da crise, né, e, inclusive porque o capitalismo se desenvolveu ao longo de epidemias, ao longo da história. Eu acredito que sim vem uma crise econômica, mas que vai haver uma diminuição do crescimento. É possível que volte à cena, sabe, aquilo que aconteceu na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o Estado ficar mais gastador, o Estado ficar mais keynesiano no sentido econômico, de acreditar que ele tem que investir mais pesado na sociedade para diminuir o desespero, que foi o que levou à construção da Europa que a gente conhece hoje, depois da Segunda Guerra. Então, me parece que a posição liberal mais radical tende a sair em baixa nesse momento, né? Ao mesmo tempo que, na medida em que as pessoas puderem se organizar livremente para diminuir o sofrimento econômico, isso também pode fortalecer a posição de que os seres humanos são responsáveis pela economia e não só devem esperar a mesada do Estado, porque Estado nenhum consegue salvar uma situação como essa. Então, eu diria que entre os dois que você citou, a posição do Byung-Chul Han me parece mais próxima de uma realidade mais imediata. E o seu olhar, ele é ainda estamos vivendo a incerteza, né, Pondé? Não dá para fazer análise, a gente não está conseguindo nem planejar hoje que fará o futuro, né? Enfim, mas o seu olhar um pouco, você iria para o lado um pouco mais otimista por sei lá, um novo modelo de sociedade? Você está falando um pouco a volta de alguns princípios do Estado entrando um pouco mais, e é uma questão de necessidade, também não tem por onde correr, né? Mas em termos de comportamento, de valores de sociedade, como é que você olha por esses campos daqui para frente, Pondé? Olha, eu acho que a gente tem que ir com muita calma em relação a dizer o que aconteceria no futuro, porque, inclusive, o futuro é um tempo que se conjuga em vários momentos diferentes, né? Primeiro, eu diria o seguinte, eu tenho a impressão de que, em relação ao otimismo versus pessimismo, começando por aí, me parece muito importante a gente manter um outro vírus à distância, que é o vírus apocalíptico. Eu acho, inclusive, que, eu tenho tido esse debate muitas vezes nos veículos em que eu trabalho, que a gente precisa também dar para as pessoas a consciência de que a maioria das pessoas que contraem o coronavírus sobrevive. A maioria daqueles que estiveram doentes sobrevive. E, às vezes, a imprensa, a mídia em geral, e as mídias sociais nem se fala, né? Que não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma accountability, como se fala em inglês, né? Não tem que prestar contas como nós precisamos prestar nos veículos de mídia, né, profissionais. Eu acho que a mídia, às vezes, ela investe muito no pico de pessoas que ficaram doentes e do número de pessoas que morreram, criando um pânico geral na população, certo? A gente sabe que o pânico, ele é, em algum grau, pedagógico, tá? A gente sabe o pânico no sentido de medo, não pânico, mas no sentido de um certo cuidado, você sabendo o risco, porque o tema desse vírus não é tanto a letalidade dele enquanto tal, mas é a rapidez com a qual ele se propaga, rapidez essa que soma a sua letalidade, que não é enormemente alta de forma absoluta, mas ela se torna mais alta pela rapidez com a qual ele se propaga e o gargalo do sistema de saúde para tratar das pessoas.
pessoas. É dentro desse fator aí, é por isso que se diz que o vírus tem uma letalidade epidemiológica maior do que qualquer outra coisa, no sentido que ele vira surto e cria gargalo no sistema de saúde, e aí pessoas que talvez não viessem a óbito, quer dizer, não fossem falecer, elas vêm a óbito porque não tem como tratá-las. Então, eu entendo que é importante o papel da mídia em avisar, em informar, mas me parece que, em geral, às vezes, esse vetor de investir no susto e no medo para garantir a adesão das pessoas ao cuidado com a epidemia, às vezes a gente também poderia oferecer dados, que às vezes nem se tem claramente, mas oferecer narrativas em que as pessoas percebam que o mundo não está acabando. Então eu respondo para você o seguinte: o pessimismo nessa hora me parece uma forma de irresponsabilidade, um gozo paranoico, uma atitude completamente contrária àquilo que a gente deve procurar ter. A gente deve ser, agora, cuidadoso com mensagens pessimistas e apocalípticas. Eu acho uma tristeza que a própria ONU ou a OMS usem adjetivos como pandemia apocalíptica, certo? Porque isso alimenta um certo imaginário terrível e não há dúvida que a epidemia vai passar. A epidemia vai passar. Todas as epidemias passam, certo? Então, o investimento no pessimismo apocalíptico me parece bastante negativo nesse sentido. Agora, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que aqueles que sairão do outro lado dessa epidemia, que é a maioria esmagadora das pessoas, elas sairão assustadas, com um certo sentimento parecido com as pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa, certo? Com um sentimento de mais cuidado. Eu lembro, você deve lembrar, que o hábito, por exemplo, de usar máscara e o hábito de álcool gel apareceu com a epidemia da H1N1, certo? Em 2009 aqui no Brasil. Então, me parece que talvez as pessoas fiquem mais desconfiadas, mais cuidadosas com aglomerações, elas fiquem mais cuidadosas com lavar as mãos, certo? Demore a voltar a se beijar no rosto, tá? Eu acho que esse tipo de atitude pode acontecer. Por outro lado, acho que deve acontecer um maior gasto público, tá? Algumas iniciativas que surgem agora livremente através das redes para atenuar sofrimento econômico, pode disparar em novas startups com ideias de como você pode ganhar dinheiro em trabalho remoto, por exemplo. Agora, eu imagino que daqui 300 anos, ou daqui 100 anos, ou daqui 200 anos, não acho que as pessoas vão estar agindo de forma muito diferente, porque nós não agimos de forma muito diferente da humanidade depois de cerca de 100, 102 anos da gripe espanhola, que foi infinitamente mais mortal, que inclusive a letalidade se espalhava por todas as idades, certo? Pegando muito jovens o processo. Então, assim, eu não acho que a ideia de que vai nascer um novo mundo, que as pessoas vão ser diferentes, eu acho que esse tipo de otimismo é um otimismo que nesse momento pode até valer, mas o otimismo que me parece que é importante nesse momento é o otimismo de acreditar na ciência, é o otimismo de quem trabalha com informação, buscar informações que mitiguem o desespero das pessoas, é o otimismo que combate no dia a dia as figuras apocalípticas que estão à sua volta, e o otimismo de entender que a humanidade sempre sobreviveu às epidemias, a gente vai sofrer, a humanidade nunca esteve tão preparada para identificar cientificamente como funciona vírus e os métodos de combatê-lo, certo? E entender que a epidemia só vai passar quando a gente atingir aquele termo que agora virou, todo mundo usa por aí da epidemiologia, que é a tal imunidade de rebanho, quando você tem uma maior parte da população já imunizada, que já debela o vírus e que, portanto, a transmissão para de acontecer. A verdade, o debate epidemiológico é que a restrição à circulação e o atraso do vírus, como se fala, mediante quarentena e afastamento horizontal, como se fala, né? Isso daí visa atrasar o contágio e melhorar o serviço médico público e privado.
O que vai debelar a epidemia é o momento em que as pessoas forem paulatinamente e de forma um pouco menos apressada, entrando em contato com o vírus, o sistema imunológico entrar em contato com o vírus, e o sistema imunológico ir reagindo ao vírus, e quando a gente tiver uma maior parte da população nessa situação, o vírus não vai se propagar mais, porque a maioria já vai estar imunizada contra ele. No final do dia, como se costuma dizer hoje, né, traduzido uma expressão do inglês americano, quer dizer, no final do dia, quem vai debelar a epidemia somos nós. O nosso sistema imunológico, além dos cuidados para diminuir a transmissão, as descobertas médicas que possam melhorar o quadro agudo dos pacientes e o nosso sistema imunológico, que sempre foi aquele que debelou todas as epidemias. É claro que o custo é alto, o sofrimento é grande, então eu diria, sabe, que assim, é fundamental que a gente combata os apocalípticos, combata o desespero, que a gente combata aquelas pessoas que ficam insistentemente dizendo que o mundo vai acabar, porque não vai, a epidemia vai passar. Pô, Pondé, que legal esse papo, acho que foi muito bom, e acho legal essa parte final aí da tua fala, né, de tentar, né, não é esse otimismo exagerado, bobo, idiota, que domina muitas coisas, enfim, mas é um olhar sobre tudo isso, claro que é um momento diferente, né, dessa geração, dos últimos anos, enfim, mas é muito interessante esse seu olhar, dessa maneira como a gente tem que encarar as coisas, até para poder tocar a vida depois, né? Por mais que a gente ainda não saiba exatamente o que vem pela frente, mas eu tô super de acordo, acho muito legal e foi muito bom trocar uma ideia com você, com os ouvintes aqui da PAN, com todos os internautas, viu, Pondé? Muito obrigado, querido. Eu que agradeço o convite. Até mais.